Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos sobre Hegel, que ali, com seu sistema, vai mostrar que o espírito do mundo vai atingir seu ponto mais elevado com a razão objetiva ou absoluta. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo que vai fazer uma crítica exatamente a esse ponto da filosofia de Hegel, que foi Søren Kierkegaard. Kierkegaard nasceu em 1813 em Copenhague, na Dinamarca. Ele era proveniente de uma família de intelectuais abastados. Estudou teologia entre 1830 e 1840, atendendo ao desejo do pai. Mas suas várias crises de fé o impediram de seguir carreira como um pastor luterano. E com a morte do pai dele, em 1838, ele passou a viver da fortuna herdada até a sua morte prematura aos 42 anos. Ele viajou várias vezes a Berlim, onde ele entrou em contato com o idealismo alemão, inclusive o de Schelling. Como ele escrevia muita coisa assim em relação ao cristianismo da época, né, críticas ao cristianismo, ele escrevia sobre pseudônimo. A filosofia dele está ligada à sua vida pessoal e aos sentimentos que ela lhe proporcionou. O seu pensamento, no início, alcançou pouca repercussão porque não tinha aquele caráter sistemático da filosofia. Mas Kierkegaard pode ser considerado o grande percussor do movimento existencialista que ocorreu mais tarde no século XX, influenciando pensadores como Jaspers, Sartre, Heidegger. Então, inicialmente, falando um pouquinho sobre a crítica dele a Hegel, ele vai dizer que a filosofia, ela parecia interessada somente nos conceitos. Ela não se preocupou com o existente concreto, que podemos ser nós, né, em nossa irrepetível e substituível singularidade. Ao contrário, a filosofia se preocupa com o homem em geral, com o conceito de homem. Mas ele fala que você tem que preocupar é com o indivíduo. Então ele vai trazer essa categoria à tona, né? A categoria de indivíduo, que vai ser, segundo ele, né, descartada no sistema hegeliano, quando Hegel pensa, por exemplo, o saber absoluto. Ele vai dizer que Hegel, que traz aí um sistema que tenta explicar tudo, ele acaba tentando engaiolar a existência, o que é impossível. Na opinião de Kierkegaard, a figura do filósofo sistemático seria uma figura cômica. É cômica a situação do espírito sistemático que acredita poder dizer tudo e está persuadido de que o incompreensível seria algo falso e secundário. Para Kierkegaard, é o indivíduo que constitui a única alternativa válida no sistema hegeliano. Para Hegel, o que conta, como na espécie biológica, não é o indivíduo, e sim a humanidade. Mas para Kierkegaard, o indivíduo conta mais que a espécie. O indivíduo é a contestação e a rejeição do sistema. Eu disse no início, né, que ele também faz críticas ao cristianismo. E é estranho, porque ele é cristão. Mas por que ele faz crítica? Olha, o que ele vai dizer? Ele vai ser contra aquela tendência de tentar conciliar filosofia e cristianismo. Por quê? Para Kierkegaard, a verdade cristã não é verdade para ser demonstrada, ela é muito mais uma verdade para ser testemunhada. A verdade é subjetividade, ninguém pode se pôr em meu lugar diante de Deus. Então veja bem aí como que isso reverbera, essa noção de indivíduo também reverbera na sua noção de cristianismo, que acabou sendo ali uma tendência a uma institucionalização, né, de uma fé. E ele é contra exatamente isso, colocar o cristianismo como uma cultura, que ele pensa no cristianismo como uma possibilidade de existência autêntica, ou seja, o indivíduo que se coloca diante de Deus como indivíduo. E é nesse ponto que a sua filosofia ela vai se tornar precursora do existencialismo, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, ao contrário dos animais, ele não tem uma essência definida, né? Porque o animal ele tem uma essência que corresponde à sua espécie, o que seria ali o reino do necessário. Mas o modo de ser do indivíduo é a existência. O homem é aquilo que ele escolhe ser. A existência não é a realidade ou a necessidade, mas sim a possibilidade. A possibilidade, no entanto, ela vai trazer angústia. A existência é possibilidade. Possibilidade como ameaça do nada, possibilidade, portanto, como angústia. Angústia caracteriza a situação humana, mas importante é aprender a compreender a angústia como inerente à própria liberdade humana, né? E assim como a angústia está ali nessa relação do ser humano em relação ao mundo,
ele vai trazer também um desespero, que é próprio do ser humano em relação consigo mesmo. Para Kierkegaard, o desespero é a culpa do ser humano que não sabe aceitar a si mesmo em sua profundidade. E para ele, o desespero é uma doença mortal. Segundo ele, o desespero brota do não querer se aceitar como estando nas mãos de Deus. Por isso, para ele, Deus é que tem precedência. A ciência desse mundo não tem muita importância, já que, para o cristão, a existência autêntica estabelece-se no plano da fé como forma de vida, e a existência seria uma existência inautêntica se ela não se baseasse nisso. Para Kierkegaard, o indivíduo percorre 3 fases em sua existência. Uma fase que seria a estética, uma fase ética e uma fase religiosa. Na fase estética, seria aquela na qual ele busca exclusivamente a satisfação dos seus desejos, guiado pelo prazer, sem qualquer outro objetivo. Seria uma fase triste da vida humana, porque seria ali o prazer efêmero, passageiro. Na fase ética, o indivíduo ele deixa-se guiar pela consciência do valor sobre o que é certo, o que é errado, do que é moral, do que é justo, ou seja, como na fase estética a gente não tem ali o outro sendo tomado ali como ponto de partida para as decisões, para os objetivos da vida, na fase ética o outro já começa a aparecer. Ele começa a se preocupar com esse outro, com a vida em sociedade, com os sentimentos de solidariedade, de participação política. Nessa fase, o ser humano deixa de lado o egoísmo exacerbado que estava ali presente na fase estética. E na última fase, a religiosa, o indivíduo vai além da lei, da moral, da razão, deixando-se guiar integralmente pela fé, que não deve ser buscada pelo caminho intelectual, porque contém uma série de contradições, como a gente acabou de ver. Na fase religiosa, o ser humano, em estado contemplativo, encontra-se com Deus pela fé e encontra-se consigo mesmo. Essa fase é reservada para aqueles que conseguem uma maturidade tal que as coisas mundanas perdem o sentido. Então, a gente pode resumir da seguinte forma, né? Kierkegaard ele vai trazer a noção de indivíduo, aquele indivíduo ali como existente, né? Ao contrário daquela teoria da essência, né? O que seria o reino da necessidade, o indivíduo ele vive no meio da possibilidade. E na possibilidade tudo é possível. E a ameaça do nada brota a angústia, que seria a condição fundamental da existência humana. Só que essa angústia, ela pode migrar para o desespero, que seria uma doença mortal, aquela pessoa que não quer se aceitar nas mãos de Deus, ou ela pode migrar para o aspecto ético e religioso, né? Que é exatamente daquela pessoa que vai viver a fé de forma autêntica e a partir daí ela vai conseguir encontrar-se, né? Então, basicamente, a filosofia de Kierkegaard vai lançar mão da noção de indivíduo, de existência, para fundamentar uma teologia, bem diferente das teologias sistemáticas de até então. Gente, então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.